Oi, gente! Hi, guys! How are you? Welcome to my channel! Nossa, ela começou toda gringa hoje, falando inglês. Yes! I start speaking English because today we talk about English. Tô brincando, gente. Então, algumas pessoas vieram me questionar a respeito do meu inglês e eu pensei, é verdade, porque eu não trazer esse conteúdo pro canal, mostrar pra vocês como que era o meu inglês e como que tá agora e como foi esse processo e tudo mais, né? Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, eu sempre achei muito chique a galera que falava inglês. Eu ficava, nossa, quero falar inglês igual essa pessoa. Qualquer pessoa que falava inglês do meu lado, eu ficava tipo, meu Deus do céu. O inglês que eu tinha era o inglês que eu aprendi, tipo, no colegial ali, o verb to be. E nem sabia o que era o verb to be, usava bem mais ou menos ali. Mas eu sempre achava muito bonito quem falava inglês. E meu sonho era aprender a falar inglês. Gente, eu sempre gostei muito de inglês. E eu acho que isso faz toda a diferença quando você tá aprendendo a língua. Bom, em determinado momento da minha vida, dei uma virada na chave e comecei a estudar inglês numa escola particular. Eu fazia Wise Up. E uma coisa muito legal da Wise Up é que eles intercalavam, eles colocavam os níveis todo mundo junto. Por exemplo, você não sabia nem falar Hi, how are you? E você tava com gente que já tava, tipo, escrevendo redação, indo pra faculdade porque sabia falar inglês, sabe? E isso pra mim era muito bom, porque eu falava, nossa, mano, se aquele cara começou no mesmo nível que eu e tá assim, mostrava, tipo, que era super possível. Nossa, eu também vou conseguir, eu também vou chegar lá. Mas eu entendo que tem pessoas que falam, não, esse tipo de método não funciona pra mim, eu não consigo, eu preciso de uma atenção ali 100%, eu preciso de alguém me acompanhando, me mostrando as coisas um pouco mais devagar. Porém, esse método pra mim funcionou super bem e eu fazia, gente, segunda e quarta eram os dias mais felizes da minha vida, que era o dia de ir pro inglês. E eu amava os meus amiguinhos, oi gente, vocês estão assistindo? Os meus amiguinhos do curso. E eu era super aplicada, fazia as lições, escrevia tudo que a professora colocava na lousa, eu colocava no caderno e participava bastante, mesmo não sabendo falar nada, gente. Mesmo não sabendo falar nada, a professora perguntava, tentava falar alguma coisa e eu gostava muito desse sistema que tinha lá. Mas antes disso, eu sempre costumava assistir filme com áudio em inglês, legenda em português. Sempre já fazia isso. Depois do curso, essas coisas só se intensificaram. Aí aconteceu uma coisa muito chata na minha vida, um momento muito chato, e eu tive que cancelar o curso de inglês. Gente, aquele dia eu chorei tanto, nossa senhora. Mas sabe Deus, então. Deus honra a gente, porque olha onde eu tô, né? Precisei cancelar o curso e aí eu me vi muito distante do meu sonho, porque eu falei, cara, sem inglês, como que eu vou parar lá, né? E aí, eu não tinha mais dinheiro pra pagar o curso de inglês, nem nada disso, mas tinha o meu primo, o Lucas, editor, coloca a arrobinha do Lucas aqui. E ele não é professor nem nada, mas, gente, ele sabe muito bem inglês. E aí eu falei, olha, eu não tenho dinheirão, assim, pra pagar uma escola de inglês, mas se você me ajudar, eu posso te ajudar também, e aí a gente vê como pode funcionar de um jeito bom pros dois. E aí o Lucas super aplicado, me ajudando e tal, e a gente estudava todo dia os processos, e a gente estudava como falava, como ouvir, e isso me ajudou muito, mas eu sempre fui muito aplicada, sabe? Eu sempre tive muita disciplina, independente dos fatores externos. Quando eu colocava uma coisa, eu focava e ia. Então, antes de vir pra cá, eu fiz mais ou menos 8 meses de inglês numa escola particular, na Wise Up, e fiz mais ou menos 1 mês de inglês privado. Eu também me relacionava com uma outra pessoa que tinha experiência como professor de inglês, então a gente sempre conversava bastante em inglês. Tá? Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu acho que podem te ajudar e que eu usei. Então eu acredito que realmente funcione. Então, vamos lá. Bom, a primeira dica, eu acredito que a nossa mente ela é muito visual. Tanto que quando a gente tá andando na rua e a gente não sabe onde a gente tá, eu passei por uma casa azul e depois eu virei à direita e aí tinha uma árvore diferente. A gente consegue se localizar e a gente é muito visual.
Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é altere as configurações, celular, tablet, computador, porque é o que você mais olha o tempo todo você tá com o seu celular na mão. E aí você vai aprendendo pequenas palavras, tipo, não sei como fala foto em inglês. E aí quando você altera no seu celular, você vai ver lá. Eu não sei como é que fala digitar em inglês. Quando você estiver no seu WhatsApp, se for falar com seus amigos, você vai ver. Não sei como fala compartilhar. Quando você estiver no seu Facebook, vai estar em inglês. Então, assim, você vai visualizando e convivendo com aquilo e acaba se tornando normal pra você. Quando você menos esperar, pronto, já entrou na sua cabeça e tá funcionando. Então, olha, eu tô estudando inglês, mas eu não sinto que o meu inglês tá muito bom, ou, olha, eu não tenho condições de pagar um curso de inglês, mas eu gostaria de começar. Gente, comece pelo básico. Altera as configurações do celular, do computador, do tablet, tudo aquilo que você vê sempre. Eu trabalho na frente do computador, o dia inteiro no escritório. Altera o seu computador no escritório, coloca pra inglês. Eu fico o dia inteiro no meu celular, Instagram, Facebook, já altera do celular também. Isso ajuda muito, é o primeiro passo para você conviver com o inglês. A segunda dica, todo mundo fala isso, mas não funciona. Gente, funciona, que é assistir filmes e série, que a gente fala série, com não só o áudio em inglês e a legenda em português. Porque acontece, lembra que eu falei que a nossa mente é visual? Então o que vai acontecer? Você vai colocar em inglês, mas o seu olho vai ficar focado o tempo todo na legenda em português. Então você vai, consequentemente, ignorar tudo que está sendo falado. Tudo que você está ouvindo, você está ignorando e você está focando só na escrita. Não funciona. Você tem que colocar o áudio em inglês e a legenda em inglês. Porque, outra coisa que vai ajudar, às vezes a gente sabe a palavra, mas a gente não costuma ouvir e nem costuma falar. E aí, quando a gente fala ela de um jeito errado, com o estresse da palavra no ponto errado. E aí, o que acontece? Quando a gente ouve essa palavra depois, sem ler essa palavra, a gente fala, mas eu não sei o que é isso. Você sabe o que é, só que você está acostumado a ouvir e a falar errado. Então, quando você coloca legenda e áudio em inglês, você treina o seu ouvido ao jeito certo e, consequentemente, quando você vê lá, como é que fala, sei lá, uma cor, purple. Quando a gente fala purple, sei lá, eu falaria que você escreve P-A-R, purple. É que eu não consigo falar errado agora, porque eu sei como é o certo. Mas quando a gente fala, parece que se escreve de um jeito diferente. Então quando você tem o áudio e a legenda, você associa uma coisa a outra e seu inglês faz muita diferença, gente. Você dá um salto incrível. Confia em mim e faz isso. Pra quem está muito no começo... Bianca, eu nunca nem estudei inglês. Eu não tenho dinheiro pra pagar uma escola de inglês. Eu não sei nem por onde começar. Gente, eu sei que parece bobo, parece infantil. Mas, pra mim, foi incrível. Que é o quê? Assistir série infantil em inglês. Porque a série infantil, primeiro que eles falam mais pausadamente, mais devagar, porque é voltado pro público infantil. E segundo, que eles têm um linguajar muito mais fácil, porque eles estão ensinando crianças. Então, você pega uma série infantil e começa a assistir em inglês, com legenda em inglês, você vai ver como você vai ter facilidade para aprender o começo mesmo, o inglês mais básico. Desculpa, rotei. Você vai ver como você vai ter facilidade para assistir, para entender o começo, as palavras mais básicas, aprender cores, aprender números, aprender a cumprimentar. Tudo isso você vai aprender. Nossa, mas que vergonha, vou ficar assistindo inglês. Gente, não é vergonha pra ninguém. Você tá aprendendo. Quantos anos você demorou pra aprender português? Tem gente que nem sabe, tem gente que tem muito mais velha ainda nem sabe português. Então a gente tem que ser mais compreensível com a gente também no inglês, entendeu? Não é a nossa língua mãe, a gente tá aprendendo uma língua nova. Então tudo bem, se você tiver que começar do zero, comece do zero. Não desista, porque você vai conseguir, é super possível. E eu vou deixar um aqui que eu acho muito legal. Eu assisto até hoje, né? Primeiro que eu fico com as crianças. Mas eu gosto muito de assistir desenho, né? Mas esse é o Word Party, que é festa de palavras. Tem na Netflix.
Gente, é muito legal, eles ensinam palavras bem básicas, até palavras um pouquinho mais complexas, mas você pode assistir outros desenhos que você se identifique também. Eu gosto muito de Bob Esponja, mas eu não acho Bob Esponja fácil, porque o Bob, ele tem uma coisa na voz que eu não sei, algumas coisas pra mim ficam difíceis de captar, sabe? Mas você pode assistir um desenho que você se identifique, mas assista em inglês, porque como é voltado pro público infantil, é muito mais fácil de você aprender e captar e super funciona, tá bom? Próxima dica, quarta dica, certo? Acho que é a quarta dica. Transcrever as músicas. Gente, eu conheço... Nossa, eu acho lindo isso. Queria ter essa capacidade, não tenho. Transcrever as músicas de inglês, sabe? Tá lá ouvindo, escreve do jeito que você acha que é. Ah, eu acho que ela falou isso. Vai lá, errado mesmo. Escreve lá do jeito que é. Aí depois você vai lá no site, no Vagalume, por exemplo. No Vagalume tem. E você vê como é o certo. E você fica comparando. O que acontece? Quando você faz isso, você treina o seu ouvido. E você escreve do jeito errado e depois você transcreve toda a música do jeito certo. Também tem alguns sites que eles, como lição de casa mesmo, eles dão um papel com a música e eles deixam alguns espaços entre as palavras. E aí o que é pra você fazer? Você ouve a música e aí você vai completando esses espaços com a palavra que você acha que é. Pra gente que não tem muita paciência de show e tal, você pode fazer isso no ônibus. Gente, tô indo trabalhar, eu tenho que ficar 40 minutos sentado no ônibus ou 40 minutos em pé no ônibus pra ir trabalhar e pra voltar. Funciona. Então pega lá o papelzinho, coloca o fone de ouvido, vai escrevendo e depois você vê como você escreve certo. E aí você vai melhorando muito o seu ouvido. Quando você vê, às vezes alguém vai estar conversando perto de você, nem é com você, mas você vai ouvir e você fala, eu sei o que é que eles estão falando. Então música ajuda muito, muito, muito. Próxima dica, aplicativos de relacionamento. Gente, não tem nada melhor do que falar com nativo. Não tem nada melhor do que falar com nativo. Lembra que eu falei que eu estudava inglês com meu primo também, né, o Lucas? E o Lucas tem um inglês muito bom. Eu gosto muito do inglês do Lucas. Porém, primeiro que eu só falava com o Lucas. Naquela época eu só falava com o Lucas em inglês. E aí, quando eu comecei o processo das entrevistas do au pair, eu ia falar com o nativo mesmo, eu falava com a família. E, gente, às vezes a pessoa tava falando, hi, how are you? Mas como era nativo e tinha sotaque, eu ficava gelada. Eu falava, nossa, meu Deus do céu, o que ele tá falando? É tão diferente que não sei o quê. E o Lucas falava, mas eu não entendo por que você tá com tanto medo, com tanta dificuldade. Você sabe inglês? Eu falava, não, você olha como é diferente isso, eu não tô entendendo o que eles estão falando. Então, assim, aplicativos de relacionamento funciona muito. Não é pra você entrar lá, arrumar um boy, arrumar uma menina pra você namorar. Mas os aplicativos de relacionamento contribuem para que você fale com um nativo. E no próprio aplicativo você pode colocar lá que você tá interessado só em amizade, só em praticar o seu inglês. E você pode encontrar pessoas pra você fazer isso, entendeu? Tem diversos aplicativos de relacionamento, mas também tem aplicativos que você consegue, por exemplo, Duolingo. Eu acho que é alguma coisa assim, desculpa se eu estiver falando errado. E é um aplicativo, não é um aplicativo de relacionamento, mas é um aplicativo que permite que você aprenda o inglês de uma forma mais prática também. Mas eu acho que o aplicativo de relacionamento é bacana porque é de graça. Além de você aprender inglês com o nativo, você também pode praticar e conhecer gente, aprender sobre cultura e trocar experiências. Então eu acho que é uma opção muito válida também. Gente, última dica. Olha, a gente vive numa época que a gente tem que ser grato, porque a gente é muito abençoado. Porque a gente tem informação gratuita a todo tempo. Então, por que não aproveitar do YouTube e ter as aulas gratuitas de inglês no YouTube? Gente, existem várias plataformas, mas no YouTube você consegue encontrar canais que eles ensinam assim bem do comecinho, como estruturar uma frase. Eles ensinam saudações, despedidas, tudo bem do comecinho. E assim, tem muita gente ensinando, então você pode procurar por canais que você... Eu sei que rola aquela coisa de identificação, sabe? Então você pode procurar e falar, eu gosto do estilo que essa pessoa ensina, eu gosto do estilo que tal pessoa ensina. Eu sei que nem todo mundo, quando a gente fala do inglês, fica um sonho tão distante, fala, nossa, eu tenho que aprender inglês pra ir pros Estados Unidos, ou eu tenho que aprender inglês pra me destacar na minha empresa. Gente, inglês é uma ferramenta fundamental hoje. E eu sei que nem todo mundo tem condições pra isso, nem todo mundo tem tempo pra isso. Não é todo mundo que tem condições de pagar uma escola privada ou um professor particular pra fazer ali presencialmente ou via Skype. Mas a gente tem muitas opções gratuitas e que, por exemplo, no YouTube você pode adequar o seu tempo, entendeu? Por exemplo,
Eu só tenho tempo que eu tô indo do trabalho pra faculdade, trabalho o dia inteiro, faço faculdade à noite, eu só tenho esse intervalo pra estudar. Então entra lá, procura, também tem a disciplina, porque, gente, se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. E o inglês, quanto mais você aprende, mais orgulhoso de você fica. E conforme você vai vendo a sua evolução... Gente, eu tô com uma caneta porque... eu não sei, vou botar aqui. Quanto mais você vai vendo a sua evolução, mais você tem sede de aprender. Pelo menos eu fui assim, sabe? Eu lembro que lá no começo, na minha primeira provinha do curso, eu fui tão mal, gente, tão mal. E aí na segunda eu já fui melhor, já fiquei tipo, nossa, que legal, tô aprendendo. E aí na terceira, você vai indo, você vai indo, você vai indo. E depois quando você consegue se comunicar, ou quando você não tem ninguém pra se comunicar, mas você tá assistindo alguma coisa e você tá realmente captando a mensagem do que está sendo passado. Então assim, todo mundo pode, gente, todo mundo pode. A gente só precisa encontrar qual é o melhor caminho pra gente e não desistir. E não desistir, sempre pensar, nossa, o inglês é difícil? Tudo bem, mas quanto tempo eu demorei pra aprender português? Certo? Então agora eu já sou uma pessoa, já sou um adolescente, eu já sou um adulto, eu tenho outras responsabilidades, mas eu ainda assim estou me disponibilizando a aprender uma outra língua e não tenho vergonha nenhuma de falar errado, gente, porque eu falo errado aqui. Falo errado com todo mundo, mas eu também não tenho vergonha de quando eu sou corrigida. Porque assim, quando a gente fala errado, tudo bem, mas a gente precisa ter... eu esqueci a palavra. Quando são palavras que eu não uso muito em português, eu esqueço mesmo. Humildade, a gente precisa ter humildade pra reconhecer que a gente falou errado e aprender a forma certa. Eu pronunciei isso errado, ou eu coloquei uma palavra num contexto errado, porque acontece isso também, quando você erra, você fala, não vou falar mais inglês não, eu falo tão errado, ninguém me entende. Não, gente, é assim mesmo, a gente tem que falar errado, porque depois a gente vai aprender o caminho certo, tá bom? Então, pro vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, são dicas que eu coloquei na minha vida, eu apliquei na minha vida, todas elas, todas, sem tirar nem pôr, e me ajudaram e me ajudam, porque eu continuo, não é porque eu tô aqui que eu não estudo mais inglês, eu continuo estudando inglês, porque precisa continuar estudando, você não pode parar nunca. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dica, compartilha aqui nos comentários, compartilha quais são os métodos que você usa para estudar o inglês. Eu não sou professora, não vou falar pra vocês, esses são os melhores métodos, não, mas esses são os métodos que funcionam pra mim. Se você tiver outros métodos também, compartilha, hábito de leitura ou de escrita, compartilha com a gente nos comentários, vai ser muito legal, eu sempre acompanho vocês. Compartilha com seus amigos também essas dicas para ajudar. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para ajudar a gente a crescer, tá bom? Tô muito feliz que a gente tá evoluindo todos os dias e esse é o objetivo do canal, ajudar o máximo de pessoas que eu puder, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!